Betel. E a Tia Malca está muito feliz de poder vir aqui para esse ambiente onde a gente, durante tanto tempo, né, ouviu aí muitas histórias, cantamos juntos, brincamos. A Tia Malca vai, a partir agora, desses próximos domingos, contar as histórias, cantar com vocês aqui na salinha. Mas ainda a gente não vai poder receber vocês, receber as crianças aqui na salinha, por conta de segurança mesmo, por essa questão de segurança, tá bom? Então, vocês já receberam aí na casa de vocês o material, as atividades que a gente vai continuar aqui com o conteúdo que a gente estava aprendendo antes da pandemia, antes de ficar só em casa. E aí, a gente vai ficar dessa forma até poder voltar para a salinha todas as crianças e reunirmos todos aqui. Combinado? Então, olha só, nesse primeiro momento, a gente vai relembrar, vamos cantar juntos, eu aqui na salinha e você aí na sua casa, uma canção que a gente cantou muito aqui durante esse conteúdo, essas histórias que a gente estava ouvindo, tá bom? Então, vamos cantar junto com a Tia Malca, louvando, adorando a Deus. Vamos lá? A gratidão alegra o coração e faz a vida mais feliz. A gratidão alegra o coração e faz a vida muito mais feliz. Obrigado, Deus, pelo lindo céu azul, pelas nuvens de algodão, pela imensidão do mar, pela paz e alegria, pelo pão de cada dia, pela vida que o Senhor a todos dá. Crianças, então no material que vocês receberam aí, do envelope de atividades, tem esse chapéuzinho de papel que vocês podem brincar aí, fazer brincadeiras de soldado, tá? E aí vocês vão fazer, muitas crianças já até fizeram essa atividade, que é essa atividade aqui, a lição 12, tá? Essa tarefinha aqui da lição 12. Olha só, o Dudu e a Lili brincando de soldados, eles enfeitaram lá o chapéu deles, né? Fizeram lá com papeizinhos coloridos e vocês receberam no envelopinho de vocês aí esses papeizinhos picados para vocês enfeitarem aí o chapéuzinho igual da Lili e do Dudu, tá bom? Então, a nossa história de hoje fala sobre soldados. Olha só, o Dudu e a Lili estavam lá brincando de soldados, porque eles tinham ouvido essa história também, e soldados estavam com medo. Olha só, soldado pode sentir medo? Pode, né? Todos nós podemos sentir medo, mas a gente vai aprender nessa história o que a gente faz quando a gente está com medo. Antes de entrarmos na história de hoje, vamos dar uma relembrada aqui no que a gente aprendeu com as histórias que a gente ouviu aqui ainda na salinha. Vamos lá? Olha só, essa primeira tarefinha que a gente fez é sobre a história de Ana, né? Lembram que Ana orou, ela queria tanto ter um bebê, queria muito ter um bebê e orou, suplicou a Deus, chorou, falou com Deus com toda a sinceridade do coração dela. Olha só, aqui ela orando e pedindo a Deus. Lembram dessa atividade? Se você aí, com seu envelope, tem essas atividades que você não pintou, você não pôde vir no dia da aula, então você pode agora fazer essas outras tarefas que você não fez quando a gente fez aqui na salinha, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, o Dudu, essa atividade que a gente fez, o Dudu fazendo como Ana, né? Ele orou, apresentou a Deus os pedidos de oração dele. E aqui, Deus ouviu, atendeu a oração de Ana. Sabiam, crianças, que Deus responde às orações? Deus ouviu o clamor de Ana e concedeu a ela um bebê que ela chamou de Samuel. Samuel foi o nome que ela deu ao filho dela. Aqui nessa outra atividade, a Lili pôde agradecer a Deus, ela pôde sair, a gente aprendeu na história, né, que ela estava com o coração cheio de gratidão, porque ela podia sair um pouquinho, foi ali, comprou uma pipoca, uma batatinha para ela comer e ela estava com o coração grato. Lembram da canção? A gratidão alegra o coração e faz a vida mais feliz. Então Deus se agrada quando a gente tem um coração grato, quando a gente agradece, né? E aí a gente fez essa atividade aqui da Lili e Samuel cresceu. Aqui, ó, a gente colou a roupinha na atividade do Samuel, né? Porque a mãe dele levava roupas novas para ele. Lembram que a Tia Malva contou que ele ajudava o sacerdote ali no templo e hora ou outra a mãe dele ia lá, levava uma roupa nova e ele ficava muito feliz, né? E aqui nessa
do Samuel, que Samuel nasceu, cresceu e estava lá ajudando o sacerdote Eli. E Dudu gostou muito de ouvir essa história. E aí depois a gente aprendeu sobre Davi. Lembram que a tia Malca contou? Que Davi era um pastor de ovelhas. Ele ajudava o pai dele a cuidar das ovelhas. Então ele levava as ovelhas para comer uma grama bem fresquinha, bem verdinha. Levava água, elas para beberem água lá fresquinha também. Então Davi cuidava das ovelhas e a Bíblia fala que Davi era muito obediente ao pai dele. Muito legal isso, né? Você é obediente ao seu pai, à mamãe? A Bíblia fala também que Davi tocava um instrumento que se chamava harpa. Lembram? Um instrumento grande, cheio de cordas, que saía um som bem lindo. Existe um salmo na Bíblia que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso foi Davi quem falou. Então ele fez um cântico com essa frase, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Davi, ele cuidava das ovelhas, obedecia o pai dele, e aí um certo dia o pai dele falou para ele ir levar um lanchinho lá para os irmãos dele, né? Os irmãos de Davi tinha muitos irmãos, e os irmãos dele eram soldados e estavam no campo de batalha. E aí o pai de Davi, que era Jessé, falou assim para Davi: Davi, vai lá no campo levar um lanche lá para os seus irmãos. Quando Davi chegou lá, ele viu muitos soldados com medo, muitos soldados assustados. E aí, o que ele fez? O que está acontecendo aqui? E aí ele percebeu que os soldados estavam com medo de alguém que estava ameaçando o povo lá dele, né? E ele não queria, a gente não pode ficar com todo esse medo, a gente é servo do Deus vivo, a gente acredita em um Deus vivo e verdadeiro. E aí Davi teve uma ideia. Ele foi lá no rio, lá pertinho onde ele estava, e pegou 5 pedrinhas. Lembram que a tia Malca contou? Ele colocou na bolsinha dele 5 pedrinhas. E aí agora a gente vai ver o que aconteceu. Vamos lá? Então agora vamos ver o que aconteceu com Davi. E para ouvir mais essa história, vamos abrir o nosso livro de histórias verdadeiras. Isso mesmo, a Bíblia, o meu livro de histórias verdadeiras. E você aí na sua casa pode pegar a sua Bíblia, ouvir muitas histórias e aprender muito. E aí a Bíblia conta, lá em 1 Samuel capítulo 17, é o livro que conta essa história pra gente, fala que Davi pegou lá as suas pedrinhas, colocou na sua bolsa e foi caminhando em direção aos soldados. Porque estava todo mundo muito apavorado, com muito medo daqueles soldados atacarem e matarem todos eles. E aí, crianças, a Bíblia fala que Davi orou, Davi falou com Deus: Senhor, da mesma forma que o Senhor me livrou daquele leão que uma vez queria atacar as minhas ovelhas, o Senhor me livrou, da mesma forma nos livra agora de novo desse gigante, desse soldado que está querendo matar todos nós. E aí, crianças, ele orou e lembrou de uma vez também que ele tinha matado um urso que estava querendo atacar as ovelhas dele. E ele lembrou: o Senhor foi quem me livrou. E ele falou com Deus, se encheu de coragem. Deus deu muita coragem para ele nesse momento e ele foi até o encontro lá do soldado. E quando ele chegou lá, crianças, olha só, ele com a sua pedrinha lá, com a sua tiradeira e o gigante Golias. A Bíblia fala que ele era um soldado muito grande, muito forte, e por isso todos os outros soldados estavam com tanto medo, tão apavorados, porque eles não viam chance de se livrar desse soldado Golias, desse gigante. Mas Davi se encheu de coragem, se encheu de confiança em Deus, e quando ele chegou lá perto, o Golias falou para ele: é você? É você que vai lutar comigo? Ah, mas você é muito pequenininho. Não, e aí ele começou a rir na cara de Davi. E Davi se enchendo de coragem, falou: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lutar com você em nome do Deus vivo. E aí, crianças, ele tirou a sua pedrinha da bolsa, colocou lá na sua tiradeira, no seu estilingue, e girou, girou e girou, e jogou a pedrinha, e a pedrinha caiu na testa do Golias. A pedrinha foi direto na cabeça do Golias, e a Bíblia fala que a pedrinha entrou na testa dele, e ele caiu no chão e morreu. Olha só, crianças,
um menino tão pequeno, né, diante de um homem tão grande, diante de um gigante, mas a confiança dele em Deus fez com que ele vencesse aquela situação. Então a oração de Davi foi atendida, assim como a oração de Ana e assim como a sua oração também pode ser atendida por Deus, a minha oração também. Então todos nós podemos orar e confiar que Deus cuida de nós, Deus está nos atendendo quando a gente fala com Ele, Deus está nos ouvindo. Então é muito importante, quando você estiver com medo, quando você estiver numa situação difícil como foi a situação que Davi passou, lembra, eu posso falar com Deus e Deus vai ouvir a minha oração. Amém? Então essa foi a nossa história de hoje e agora nós vamos aprender o nosso versículo, vamos falar mais uma vez, a gente já falou ele várias vezes aqui na salinha, então vamos falar o nosso versículo mais uma vez. Então, crianças, o versículo que a gente vai aprender hoje, que a gente já aprendeu antes da pandemia, que a gente já estava ouvindo várias vezes ele, é o seguinte, e o Dudu já está aqui com as mãozinhas e os olhos fechados, porque o nosso versículo fala, orem sempre. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Lembram da canção do nosso versículo? Orem, orem sempre, é o que dizem Tessalonicenses. Orem, orem sempre, é o que dizem Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Lembram dessa canção? Então, sempre lembra aí, orem sempre, tá bom? Então, agora a gente finaliza aqui a nossa história, vamos finalizar com uma oração e no próximo domingo a gente vai ouvir uma outra história e você faz aí a sua atividade se você ainda não fez. Tá? A atividade número 12, que é essa atividade da Lili e do Dudu com o chapeuzinho de soldado. E no próximo domingo você vai fazer a da lição 13, tá bom? Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa história que a gente ouviu. Muito obrigada, Papai do céu, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor nos ouve quando estamos com medo. Obrigado, Deus. Nos ajuda a termos coragem, nos ajuda a enfrentarmos o medo, a confiarmos a cada dia mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então a gente se vê no próximo domingo, tá bom? Um beijo grande da Tia Malca e uma boa semana para você e para toda a sua família.